7h27. A gente segue movimentando a nossa reportagem com informações ao vivo nesta manhã de segunda-feira. O Ministério do Desenvolvimento disse que o governo brasileiro tenta negociar com os Estados Unidos sobre a tarifa de 50%, mas afirmou que a soberania é inegociável. A Aline Beckett participa aqui com a gente do Jornal da Manhã e tem detalhes sobre esse assunto. Aline, bom dia para você e bem-vinda. Oi, Nonato, bom dia para você, bom dia para a Soraya também, para todo mundo que nos acompanha. Bom, desde o anúncio das medidas unilaterais impostas pelos Estados Unidos, o Brasil tem tentado avançar num campo diplomático. E ontem, através de uma nota, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, que é ministrado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, divulgou uma nota reafirmando que a posição do presidente Lula é clara. Haverá diálogo sim, mas sem qualquer contaminação política ou ideológica. A pasta chegou a reafirmar ainda nessa nota, como você bem disse, que a soberania do Brasil e também o Estado Democrático de Direito são inegociáveis, mas que o governo continua e continuará aberto ao diálogo em relação a essas questões comerciais, o que já foi também reafirmado várias vezes pelo próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O Brasil e os Estados Unidos mantêm uma relação econômica de mais de 200 anos. E a expectativa agora do Planalto é justamente fortalecer e preservar essa relação, mesmo em um momento de tensão política. E aí eu destaco a vocês que o governo brasileiro ainda nessa nota disse que espera que os Estados Unidos respondam às cartas que foram encaminhadas antes dessa tarifa de 50% em relação ao aço e o alumínio e também sobre essa tarifa de 50% que, já lembrando, ela passa a vigorar a partir do dia 1º de agosto. O vice-presidente Geraldo Alckmin é quem está ali à frente, encabeçando todo esse grupo de trabalho com outros ministros e também conversando com o setor produtivo, o setor privado e tentando negociar com os Estados Unidos também. Semana passada tiveram reuniões, hoje a expectativa é de que o vice-presidente fale com a imprensa após um evento no Palácio do Planalto nesta manhã. Eu volto com você, Nonato. Muito obrigado. Aline Beckett em Brasília, atualizando essas informações para a gente. E assunto aqui para os nossos comentaristas também. Nelson Kobayashi e José Maria Trindade estão com a gente nesta manhã. Zé, vou começar contigo desta vez, semana decisiva aí para uma possibilidade de negociação. A gente teve os parlamentares indo até os Estados Unidos, mas particularmente eu sinto falta do presidente ou mesmo do próprio vice estarem em loco lá tentando uma conversação maior. Qual é a tua expectativa para essa semana, Zé? Olha, sempre a política andou lado a lado com a economia, mas dessa vez houve um exagero. Este é um assunto que deveria ser tratado do lado econômico, o Ministério da Fazenda, mas ele está centralizado no Congresso Nacional, que é a alma da política. Logo depois do anúncio, o grupo de empresários que faz aqui um trabalho de lobby, e eu gosto de explicar que essa palavra lobby é positiva no sentido de informar, de levar aos deputados e senadores dados concretos para as decisões políticas, né, que são as frentes parlamentares, avisaram que aí não se pode jogar contra o Brasil, contra a indústria brasileira, que por sua vez produz emprego e desenvolvimento. Houve uma união no Congresso Nacional. O senador Nelsinho Trade, o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, formou um grupo que fala em nome do Senado e que já está em Washington. Vai se encontrar com empresários brasileiros, americanos e também com deputados e senadores dos dois partidos, democratas e republicanos. É uma frente. A outra, oficial, mora no Itamaraty, no Ministério de Relações Exteriores. O Geraldo Alckmin está negociando em nome do governo. Isso porque o presidente Lula foi aconselhado desde o início de ficar ao lado. Ele é a última palavra e tinha que ser preservado. Mas essa última palavra já foi descrita nos discursos que o presidente está fazendo em todo o país e tratando realmente os Estados Unidos e o presidente Donald Trump como adversários e colocando ele ao lado de Eduardo Bolsonaro e Jair Bolsonaro. Percebe que isso virou um assunto político em vez de eminentemente um debate técnico? Então está sendo assim. O presidente Lula foi isolado dessas negociações, mas ele faz discursos que chegam exatamente
ao presidente dos Estados Unidos. A dificuldade aí é porque houve um isolamento. Ninguém nos Estados Unidos está querendo assumir esse debate, essa negociação. E dizem, olha, isso é com a Casa Branca. E ainda não há acesso ao presidente Donald Trump. Isso aí não é fácil de ser resolvido, porque parece uma resistência mais política do que técnica. De qualquer maneira, o estilo Donald Trump de negociar é esse: colocar lá em cima o sarrafo e depois descer um pouco para dar a impressão de que houve vitória de quem perdeu, não chegando a 50, mas caindo para 25, 20, sei lá, ou até 15. Hoje é 10. Pois é, o Brasil diz que está disposto a negociar, mas nessa mesa da negociação, né, Cuba, parece que do outro lado não tem ninguém. Na tua avaliação, a presença dos senadores ali no corpo a corpo pode surtir algum efeito? O que menos pode surtir efeito nessa negociação toda é a comitiva de senadores, Soraya. Os senadores, eles podem, no máximo ali, ter alguma troca de informações, de ideias, com os parlamentares também americanos, mas a gente sabe que em relação a esse tarifaço, não só em relação ao Brasil, mas ao mundo todo, as decisões são tomadas na Casa Branca pelo Donald Trump. Então, de fato, é um assunto de diplomacia e de chefes de Estado e de seus representantes. É o Trump com o Lula ou o representante do Trump com o representante do Lula. Aqui no Brasil é o vice-presidente Geraldo Alckmin que está liderando esse tipo de negociação. Conversa com o empresariado, toma ideias em relação ao que pode ser proposto, tem a sua interlocução com o Ministério da Fazenda, os impactos na economia, na macroeconomia, nas exportações, na relação ao déficit ou superávit, enfim, a gente sabe como é essa relação com os Estados Unidos e o Brasil sai perdendo, diferentemente do que constou na carta de Donald Trump, e de outro lado são aqueles interlocutores do próprio presidente americano. É claro que para uma negociação não serão os dois líderes dos países, o presidente americano com o presidente brasileiro, que vão sentar à mesa. Eles sentam à mesa eventualmente quando já tiver um acordo muito bem encaminhado. Mas os senadores, os parlamentares que estão nessa comitiva, principalmente em um período onde lá nos Estados Unidos a Washington não está muito ativa, né, um período ali de licenças, eles não têm muito potencial. É claro que falam cada um dos senadores para a sua base, para os seus eleitores, demonstram algum tipo de proatividade sem muito potencial. A gente tem uma expectativa de que, de fato, dia 1º, o tarifaço começa a funcionar, tanto que a cada dia que passa, está mais próximo e nenhum sinal de um tipo de acordo entre Brasil e Estados Unidos.